Goleada do Vitória, 4-1 para cima do Coritiba, dentro de casa, quem manda é a gente. O melhor jogo desde o retorno da Série A e desde que retornou à Série A não tinha feito nenhuma goleada. O jogo que a gente mais fez gols foi contra o Atlético, o 4-2, mas ainda foram 2 gols de diferença. E aqui a gente faz um 4-1 que poderia e deveria ter sido um 4-0 se a gente tomasse um pouquinho mais de cuidado e tivesse um pouquinho mais de atenção e não desligasse no jogo. Mas vamos por partes. Eu esperava a vitória, acima de tudo, porque o time vinha muito cansado. Então eu não esperava que fosse um jogo incrível, um jogo de muito convencimento, mas precisava da vitória. Porque antes daquele jogo, o Vitória estava apenas um ponto da zona de rebaixamento e não podia perder, para se afastar logo dessa briga e olhar para cima. Que o Vitória vence e convence, vence muito bem. E agora a gente olha para cima, dá uma respirada, o torcedor relaxa, não fica com aquela preocupação na cabeça. E eu digo mais, René é o melhor centroavante disparado do Vitória. Vamos por partes. Eu tenho muita coisa para falar, tô animado, tô feliz, mas tem algumas coisas aqui a ponderar, tem algumas coisas a pontuar, tem alguns dados que eu trouxe, mas vamos por partes, vamos falar sobre o jogo. O Vitória que vinha extremamente desgastado, Vitória que já vinha cansado o time titular rodando e rodando e rodando. No último vídeo eu falei sobre isso. Se você não viu, passa lá. Embora seja um vídeo um pouquinho longo, mas eu falo bastante coisa e eu gostei da forma que eu falei, da forma que eu escrevi. E tem muita coisa interessante que eu vou acabar reutilizando aqui nesse vídeo. Então, se você acabar ficando perdido, passa lá também. Deixa o like, deixa o comentário. Se você gostar, já se inscreve aqui e vamos lá, eu tô animado, vamos falar aqui do Vitória. Era um time que estava praticamente implorando para a pausa da Copa do Mundo, porque vem extremamente desgastado. É um time que não tem pausa, não tem descanso, porque são jogos que não tem como a gente poupar. Na Copa do Nordeste talvez era o único momento que a gente conseguia poupar, agora já não mais, porque agora já está no mata-mata. O próximo jogo já é contra o Ceará, dentro do Barradão, já no mata-mata das quartas da Copa do Nordeste. E na Série A muito menos, principalmente no jogo de hoje. E hoje, da forma, não é exatamente hoje, porque eu não estou gravando no mesmo dia do jogo, mas você entendeu. O Vitória que encarava um Coritiba, que é o terceiro melhor visitante do campeonato, enquanto o Vitória é o segundo pior. Mas, por outro lado, o Vitória é a melhor defesa dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Era, antes desse jogo, mais empatado com o Flamengo. Após esse jogo, ele, com a diferença de um gol, lidera isolada, de forma isolada, a melhor defesa dentro de casa do Campeonato Brasileiro inteiro. E após esse jogo, o Vitória agora é o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro, o que mostra a sua força dentro de casa, mas que nem sempre foi assim. Eu vou trazer mais para o final do vídeo alguns dados ao decorrer do vídeo para a gente entender exatamente o que isso significa. Mas a gente vai fazer uma ponderação aqui para a gente entender o como que é o Vitória nesse campeonato, porque em casa são 7 jogos com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos, enquanto fora de casa são 6 jogos, 4 gols marcados e 15 sofridos. Então é meio que o oposto, né? Enquanto dentro de casa são 12 marcados, fora de casa são 15 sofridos. Enquanto dentro de casa são 3 sofridos, fora de casa são 4 marcados. Isso mostra como que o Vitória depende da sua casa para vencer jogos. E a gente pode já pensar em como que o Vitória vai enfrentar o Fluminense fora de casa, sendo que fora de casa o Vitória é completamente diferente. Mas vamos primeiro falar do Coritiba, vamos deixar para pensar do Fluminense depois do jogo do Ceará, que ainda tem o jogo do Ceará dentro de casa pela Copa do Nordeste. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar do Coritiba aqui. O Coritiba, que é um time extremamente físico, extremamente rápido, que baseia o seu jogo com bola nas costas, aquelas jogadas que acham um ponta ou acham o centroavante atrás do zagueiro do Vitória, ou do zagueiro, enfim, do time que o Coritiba está jogando, mas que hoje vem com desfalques e o principal deles é o Breno Lopes, que é o artilheiro do time, com 5 gols e uma assistência. Esse mesmo Breno Lopes que quase veio para o Vitória no início desse ano. E talvez se viesse não fizesse tanta coisa, porque hoje o Coritiba não jogou nada. Tudo isso que eu estou falando do time ser rápido, do time ser físico, de buscar jogo por trás do zagueiro, por trás das linhas, o Coritiba não fez. O Coritiba faz um gol apenas porque o Vitória descansou. Mas vamos lá, vamos falar do jogo, eu estou muito soberbo aqui já. Então vamos falar do time do Vitória agora, né? O Vitória que vinha com Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Ramon, que entra no lugar de Jamerson, que são as únicas duas diferenças, né? O Ramon e o centroavante, que hoje é o René, e eu já falo do René.
mas que são as únicas duas mudanças que o Vitória faz e são as únicas duas mudanças que o Vitória fez contra o Confiança. É praticamente o mesmo time, apenas duas peças mudaram, que foi o Ramon e o René no lugar do Jamerson e do Renzo Lopes. Ramon esse que não faz uma boa partida, mas a gente depende dele como titular, né? E a gente espera que o Ramon evolua como ele é muito bem em alguns jogos e principalmente em jogos do Bavi. Mas continuando aqui, Kaique Gonçalves, o Zé Vitor, que hoje faz o seu primeiro gol e faz uma partidaça. Martinez, Eric, que o Vitória consegue o efeito suspensivo com o STJD para conseguir jogar. E que bom que conseguiu jogar, porque fez uma ótima partida. Vem com o Mateuzinho, que hoje toma um cartão amarelo e estava pendurado, então está suspenso para o jogo contra o Fluminense fora de casa. Não enfrenta o Fluminense, provavelmente quem entra é o Diego Tázia no lugar dele. René, camisa 91, que se você não está entendendo esse mistério todo, se você não está entendendo toda essa euforia que está tendo sobre o René, se você não viu o jogo, ou você não viu nada sobre o jogo, ninguém falando nada sobre o jogo, você vai entender o porquê dessa euforia enorme em cima do René. E o técnico Zé Ventura. O time é esse e vamos continuar aqui com o protesto que a torcida fez para a arbitragem brasileira. E aqui a gente já pode ver o bandeirão. Se você perceber, tem muitas pessoas de costas, que isso daqui aconteceu em alguns momentos do jogo, mas principalmente no momento do hino nacional. No começo do jogo, o Vitória teve uma sessão de fogos ali. Logo em seguida, teve uma sessão de vaias. Todos os torcedores ficaram de costas e vaiaram o hino nacional em protesto à CBF. E que tá certo, tá? Tem que se posicionar mesmo. E subiram esse bandeirão, que eu acho que não precisa explicar quem é que tá aqui e o que que isso aqui o que que isso aqui significa. O Vitória começa com o gol. Bem no comecinho, aos 14 minutos, Mateuzinho acha essa bola perfeita no Luan Cândido, que hoje faz uma partidaça, inclusive, que acha o René nas costas do zagueiro, e é a grande característica do René, eu golei muito, mas a grande característica do René é esse jogo pelas costas, esse jogo infiltrando, e vai ter mais um momento com a característica, um momento crucial, que define o rumo da partida a partir daqui, e por isso que a gente fala tanto do René nesse jogo principalmente. René, que se você vê, o zagueiro aqui está olhando para a bola, e o René passa pelas costas quando o zagueiro vê que essa bola tá passando. Quando ele vira as costas para ver quem é que tá nas costas dele, o René já está muito à frente. E aqui sai sozinho para fazer o gol. E tá aqui o René comemorando. Cara, eu vou tentar guardar um pouquinho do que eu vou falar sobre o René agora, porque ainda tem muita coisa para falar dele durante o jogo e principalmente após o jogo para a gente fazer um overall completo, uma amostragem um pouco mais completa sobre o que foi o René nesse jogo. Mas aqui que é uma jogada muito inteligente, baseada na característica dele, que é essa infiltração pelas costas, né? Essa velocidade. Ele que arruma essa bola e faz o gol como um centroavante tem que fazer. Ele que faz mais um gol pela Série A e que está em ótima fase. E a gente já vai falar sobre ser o melhor centroavante do Vitória. E vamos continuar falando aqui do jogo, que 10 minutos depois o Luan Cândido acha uma bola incrível para o René, buscando o René. O Luan Cândido que errou no jogo passado, mas que a característica dele é de bola longa. E aqui o René, mais uma vez, com sua característica, que eu falei no gol dele, né? Que ele sai atrás do zagueiro. Se você olhar mais no cantinho, se bem que não dá para ver, mas se você olhar aqui, ele está atrás do zagueiro, ele está vindo de trás e toma a frente do zagueiro, que é o Koder, se eu não me engano é Koder o nome dele, Kozer, alguma coisa assim, que passa na frente, domina a bola e aqui era ele o gol, tá? Aqui era ele o gol e pela fase incrível que ele tá, era capaz de ser gol aqui. E o Kozer puxa ele na cara do gol, o juiz expulsa ele. E ninguém reclama, né? E é óbvio que ninguém reclama, porque esse lance aqui realmente não tinha reclamação, não tinha por que reclamar. É uma expulsão muito bem aplicada. E nesse mesmo lance da expulsão, vai ter o gol do Zé Vitor de falta, que é um chutaço. Dá uma bicuda no cantinho do gol, a la Kaiser, no jogo contra Sport. Eu nem lembro quando foi o gol do Kaiser, mas ele também faz um gol assim por debaixo da barreira, embora eu ache esse daqui um pouco mais bonito. O Zé Vitor, que estava merecendo um gol, que já vem fazendo boas partidas, não, já tem muito tempo, né? Não é de hoje. E são ótimos acertos, porque é uma participação do René, mais uma participação do René para o gol, embora não seja direta, mas o René diretamente expulsa um jogador
arruma um cartão vermelho para o jogador, para o zagueiro do Coritiba. Zé Vitor, esse que vem fazendo partidas incríveis, tanto o Zé Vitor como o René. Desde que o Baralha se machucou, o Zé Vitor toma a titularidade e vem fazendo por onde ser titular. E é uma assistência do Eric. Embora talvez não tenha dado para ver no vídeo, mas o Eric ajeita, o Eric arma como se fosse cobrar a falta. Ele dá uma olhadinha ali para ver, porque tinha um jogador deitado na barreira. E ele só ajeita para o Zé Vitor, põe mais uma assistência para o meu camisa 33, o melhor ponta do Brasil, tá? E o torcedor já começa a relembrar o Vitória do ano passado, quando tinha um a mais, porque sempre quando tinha um a mais não conseguia gerar jogo, não conseguia criar jogadas e acabava entregando empate ou até derrotas em jogos que deveriam estar mais favoráveis ao Vitória, em momentos que o Vitória estava vencendo, em momentos que o jogo estava mais favorável ao Vitória, quando o Vitória via que tinha um a mais, ele de uma forma esquisita ficava pior. E aqui acontece algo parecido porque logo após a expulsão o Vitória meio que descansa. O Vitória vai percebendo que o jogo está muito tranquilo, que o jogo está ganho, entre muitas aspas, e o Vitória vai relaxando. O Vitória vai relaxando e o Coritiba vai tendo mais a posse de bola, vai envolvendo um pouquinho mais o jogo, até que o Coritiba, num cruzamento na área, acha o seu gol, num cruzamento, num gol de baba que o Vitória está dormindo completamente. E se você ver nessa imagem dá para ver perfeitamente, o senhor Kaká que está aqui. O Kaká é zagueiro, ele deveria estar aqui na área. Ele que nesse momento estava dando uma de volante, ele estava querendo muito, avançar muito mais do que ficar para defender, porque estava vendo o time jogando, o time envolvendo. Ah, vou subir, vou querer jogar de volante, vou querer pisar mais na área. E ele queria fazer isso e agora acaba entregando o gol, porque nesse momento aqui, uma bola nas costas do Luan Cândido, eu acho que é o Luan Cândido aqui, eu não tenho certeza, mas que aqui era para estar o Kaká, que com certeza, com suas jogadas aéreas, que é uma das características do Kaká, ele ajudaria a esse gol não acontecer, sair dois livres, embora esse daqui não tenha tocado na bola, mas o outro cara já toca e o Kaká deveria estar aqui, ele que volta andando. Ele vê essa bola, volta andando, volta andando, volta andando, volta andando, volta andando, gol. Enfim, erro do Kaká. E a gente já fica com aquele pensamento, pô, tava 2-0 no placar. No finalzinho, isso aqui é aos 47, sendo que tinha dado 4 minutos, então é praticamente no último minuto, 47,5. Praticamente no último minuto. O Vitória toma esse gol, que é um gol de babo, um gol que, mano, não pode tomar um gol desse, não pode se permitir descansar dessa forma, porque o jogo ainda não tá ganho, é finalzinho do primeiro tempo ainda. E daí o Kaká descansa, o time relaxa e a gente já fica com aquele pensamento, pô, o Vitória abriu 2-0 bem cedo, tá com um a mais. E daí no finalzinho toma um gol e deixa o placar completamente aberto. O que que nos aguarda no segundo tempo? Ao menos o torcedor, e eu me imagino, e menos eu, e imagino que o torcedor também tenha se sentido assim, com medo do que aguarda o jogo do Vitória, o time do Vitória, o que o time do Vitória faria para o segundo tempo, mas que acontece o contrário. Aqui acabou o primeiro tempo, e no fim das contas foi somente isso que o Coritiba fez. Eu não vou mostrar agora as estatísticas, porque eu quero mostrar no final do jogo para eu poder comparar. Porque o Vitória volta e parece que a dormida fica no intervalo. Porque o Vitória volta e logo aos 9 minutos do segundo tempo, Arcanjo acha essa bola longa que bate e rebate, sobra no René na sua noite iluminada, rola pro Diego Tarza que de forma muito inteligente chuta debaixo das pernas do goleiro e amplia o placar para 3-1 do Vitória. Diego Tarza que faz o seu primeiro gol pela Série A. Um cara que eu tenho um certo carinho, porque eu imagino que não só eu, grande parte dos torcedores também tem, porque a gente viu a bola que ele sabe jogar, principalmente na Copa do Nordeste, que na Série A ainda não fez muita coisa. Hoje faz o seu primeiro gol na Série A. E é um cara que a gente precisa que ele jogue muito bem, porque hoje a gente tem um Mateuzinho que sim é o melhor, o cara mais técnico do time, mas não vive uma boa fase. Mateuzinho que hoje faz uma partida um pouco apagada, e claro que é apagada no sentido, comparando com ele mesmo, porque a gente sabe o que o Mateuzinho pode oferecer para o time, mas que hoje não faz uma partida tão incrível e não é de hoje. Já em alguns momentos ele já não faz partida, já não faz partidas incríveis. Ele que está sentindo dores, tá? Ele já vem sentindo dores há muito tempo, junto com grande parte do time. O time está muito cansado e ele é um dos que mais estão cansados. Então é compreensível a gente perceber essa dificuldade do Mateuzinho de fazer grandes partidas. E aqui o Diego Tarza faz o gol, que é o substituto imediato para o Mateuzinho. E a gente torce para que o Diego Tarza continue fazendo boas partidas, continue fazendo gols. Porque se caso em algum momento o Mateuzinho não estiver muito bem, a gente não tem que forçar ele. Como no ano passado a gente forçou o Mateuzinho lesionado porque era o único que a gente tinha, era o melhor que a gente tinha.
e a gente não tinha muito mais para onde correr. E que hoje, graças a Deus, a gente tem um substituto que aparenta ser num bom nível, que aparenta ser um cara confiável, porque antes a gente tinha substitutos que não dava para confiar, era o Mateuzinho e ele, porque ou não tinha substituto, ou os substitutos que tinham não chegavam nem perto do mesmo nível. Diego Tarzel vem fazendo boas partidas, embora nem sempre está sendo tão consistente, mas hoje faz uma boa partida, faz o seu gol e vamos ver o que que nos aguarda, o que que o Diego Tarzel tem a nos mostrar. E aproveitando o ótimo momento do Vitória, somente 2 minutos depois, tem uma jogada que o Kaique avança, acha esse passe perfeito para o René, que avança, dribla, vai bater, faz a finalização. Essa bola aqui com certeza ia na mão do goleiro. E acerta a mão do Maicon God of Zaga, aqui que eu esqueci de pausar, a gente já viu que foi pênalti, né? O René que participa de mais um gol do Vitória. Então aqui a gente já tem um gol do Vitória, tem a expulsão e o gol do Zé Vitor, e a assistência pro Diego Tárzia, e agora o pênalti, né? Então o René participa de todos os 4 gols, que a gente já vai falar sobre isso, e o juiz diretamente assinala o pênalti. Pênalti esse que eu fico na dúvida quem é que vai bater, se o René vai bater, que está na sua ótima fase, mas quem pega para bater é o Eric, nosso camisa 33, nosso artilheiro desse ano. E um dos melhores pontos, se não o melhor ponto do campeonato, vai para a batida e acerta o canto de forma perfeita, porque o goleiro chega perto dessa bola, chega muito perto, inclusive, de pegar essa bola, mas a batida é na bochecha do gol. E não tem como pegar, né? Nessa batida realmente não tem o que fazer o goleirão. Eric, que nesse momento chega a 8 gols e 9 assistências em 2026 e contando, que ainda estamos em maio, tá? O Eric no total tem 17 participações para gol em 2026. É um absurdo, é um dos melhores pontos, se não o melhor ponto do campeonato. Mas mesmo com o 4-1 no placar, ainda eram 11 minutos do segundo tempo, então ainda tinha muito jogo para rolar. E aqui, nesse momento, é um dos lances que eu quero destacar, porque aqui está o Eric, que acha uma bola perfeita para o René, que ajeita de cabeça e quase faz mais um. Essa bola que passa por cima, mas que é uma ótima jogada coletiva do Vitória. A gente que reclamou muito de como o Vitória estava jogando contra o Confiança, que era um time morto, que não conseguia criar jogadas coletivas e só conseguiu vencer por conta que o Eric fez uma ótima partida. Mas aqui o Vitória joga muito bem coletivamente. O Eric que acha mais uma bolada, mas a gente não fala só sobre o Eric. A gente fala sobre o Eric, a gente fala sobre o René, a gente fala sobre o Zé Vitor, a gente fala sobre o Luan Cândido, que faz uma ótima partida. Que eu era um dos caras que pensava, pô, Luan Cândido no Vitória? Luan Cândido, tem certeza que o Luan Cândido para a Série A, mas o Longano vem fazendo ótimas partidas, vem sendo um ótimo acerto da diretoria para esse ano de 2026 e que hoje faz uma ótima partida, dá assistência e acerta aquela bola longa que no fim das contas ocasiona na expulsão do jogador do Thiago Costa do Coritiba. E aqui está mais uma jogada coletiva que quase ocasiona em mais um gol do René, em mais uma assistência pro Eric, né? E aqui acabam os lances cruciais da partida que eu salvei, embora tenha apenas um aqui, que é só para eu não dizer que eu não tenho nada para reclamar da arbitragem. Aqui o lance que eu peguei do Twitter do Vitória Online, que é o lance do amarelo pro René. O René que chama o jogador pro Sisu, faz assim, ó, vem. E no fim das contas o árbitro dá um cartão amarelo para ele por conta disso aqui, que vai ter o lance. Cartão amarelo que eu não vejo motivo para esse cartão amarelo, não entendo por que é necessário dar esse cartão pro René, porque para mim é lance normal, lance de jogo, sabe? É um lance de provocação, pô, vem. Não é nada demais, o René não xinga, não fala, não faz nada, ele só vem. O time do Coritiba tá irritado, eu acho que teve um índice de um princípio de briga ali, de discussão com os jogadores do Coritiba, mas o René não faz nada, ele sai até assim, pô, não fiz nada, não fiz nada. Na verdade, esse lance acho que é no outro que ele dá um drible, que eu também não entendi por que que o time do Coritiba fica irritado, e esse lance eu não coloquei aqui. Mas eu não entendo. Não entendo por que que esse cartão foi dado. É simplesmente um lance de jogo. Não tem por que colocar esse cartão, não tem por que dar esse cartão. E é um negócio que mata o futebol, porque o jogador, pô, eu não posso fazer nada que eu vou tomar cartão, eu não vou fazer. Aí os jogadores viram todos robôs que não tem aquele futebol arte, não tem aquilo de provocação. Que embora lá fora não tenha muito isso de provocação, não tenha muito, sabe, aquela catimba, aquela coisa, mas aqui é uma característica do futebol, não só do Brasil, mas sul-americano. Então, os juízes quererem podar os jogadores dessa forma, eu acho errado. Enfim, aqui acaba o jogo
E o Vitória aposta aqui, Eric, 17 participações para gol com 8 gols e 9 assistências. E aqui tá o comentário desse Vitória Arts. Eric, que é o destaque do Vitória esse ano, mas que para a partida de hoje o destaque não é ele. E não só a partida de hoje, a gente já vem falando do René, já vem vendo o René, já vem olhando. Pô, esse cara tem alguma coisa, esse cara pode agregar, pode ajudar. E hoje faz sua melhor partida com a camisa do Vitória, é o René, que participa de todos os 4 gols. E agora eu vou trazer algumas estatísticas aqui para a gente entender o que foi o jogo do Vitória, principalmente comparando o primeiro com o segundo tempo. Então eu vou estar anotado aqui, eu não vou ter de cabeça. O Vitória aqui no primeiro tempo chutou 4 vezes, sendo 3 no gol, 2 dentro da área. O Coritiba aqui no primeiro tempo chutou também 4 vezes, sendo que foi uma no gol e 3 dentro da área. No segundo tempo, o Vitória chutou 7 vezes, sendo 4 no gol e 5 vezes dentro da área, enquanto o Coritiba chutou apenas uma vez, que nem no gol foi. Além disso, no primeiro tempo, o Coritiba tocou 187 vezes na bola, o qual no segundo tempo cai para 90, menos da metade. No primeiro tempo, o Coritiba cruzou 4 vezes na área e um acerto, e no segundo tempo cruzou 8 vezes na área com nenhum acerto. Com 46% de posse de bola no primeiro tempo, o Coritiba passou a ter 29% de posse de bola no primeiro tempo, no segundo tempo. E o que eu quero dizer com tudo isso? É a diferença, a discrepância que o Vitória teve, a postura, a diferença de postura que o Vitória teve do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, que o Vitória ainda é um pouco duvidoso, aquele, sabe, ele descansa, faz os 2 gols logo no começo e já começa a descansar, já começa a diminuir a passada, e daí o Coritiba acha o seu gol, começa a jogar um pouquinho mais. Já no segundo tempo, o Vitória volta completamente mais ligado. O Coritiba que cruzou 8 vezes no segundo tempo e não acertou nenhuma, enquanto no primeiro tempo cruzou 4 vezes e com um acerto. O que que isso quer dizer? Sabe quando o seu time, quando o Vitória tá desesperado e começa só a chutar a bola na área, bola na área, bola na área e não acerta nenhuma porque tá desesperado, não consegue criar jogada? Esse foi o Coritiba. O Coritiba cruzou um bocado de vezes na área, não acertou nenhuma porque não tinha mais saída, não tinha mais o que fazer. Quando tinha a bola, tentava avançar, não chegava porque o Vitória dominava o jogo. O Coritiba que tocou menos da metade de vezes na bola, que chutou uma vez apenas, teve uma finalização no segundo tempo inteiro, que nem no gol foi, e no segundo tempo, o Coritiba teve apenas 29% de posse de bola, enquanto no primeiro tempo tinha 46%. Então o Vitória dominou o Coritiba principalmente no segundo tempo e faz uma partida de almanaque, uma partida que dava para ter saído mais gols ainda. O Vitória faz uma partida incrível. Não tem realmente muito o que reclamar. Esse é um jogo que a gente queria, que a gente precisava, para ver que o time está envolvido, o time pode muito mais. O Coritiba era, se eu não me engano, o terceiro melhor visitante do campeonato, então não era qualquer time. Era um time que estava bem no campeonato, que está acima ainda do Vitória, e a gente está brigando com times que estão acima. E é isso que a gente pedia em todos esses anos da Série A. Era um Vitória mais competitivo, um Vitória que olhasse para cima, um Vitória de meio de tabela. Não necessariamente tipo, Libertadores, isso aquilo, mas não, um Vitória com um campeonato tranquilo, que o Fábio Mota tanto prometeu em todos esses anos que a gente está na Série A, em todos esses anos, assim, desde a volta à Série A. E finalmente a gente faz aquela partida que a gente precisava, aquela partida de goleada, a primeira goleada desde a volta do Vitória. Além disso, o Vitória, obviamente, merece vencer o jogo todo, mas falando também da expulsão, a expulsão que mais uma vez não compromete o mental do time do Vitória. No jogo contra o São Paulo, o Vitória também teve um jogador a mais e conseguiu vencer, conseguiu propor jogo, conseguiu convencer, fazer uma partida boa. E hoje também. Hoje o Vitória consegue fazer uma ótima partida com o jogador, mas embora no primeiro tempo tenha aquele indício, aquele princípio de, pô, estamos diminuindo a potência, estamos diminuindo o jogo, o envolvimento, sabe, a cabeça, o mental, o Vitória começa a mostrar ali uma certa dificuldade para conseguir propor mais jogo, mas logo no segundo tempo muda completamente a postura, domina o Coritiba e coloca mais gols e mais chances ainda que poderiam ter ocasionado em gols, e René que faz uma partidaça. E aqui falando um pouquinho mais e mostrando um pouquinho mais o que é esse Vitória de 2026, comparando os outros anos que a gente esteve na Série A desde a volta, eu montei uma tabelinha aqui com a campanha do Vitória no primeiro turno versus a 14ª rodada, que é a rodada que foi essa contra o Coritiba. Em 2026, o Vitória já tem 18 pontos com um jogo a menos, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, em nono lugar no campeonato. Em 2025, na 14ª rodada, o Vitória tinha apenas 12, com 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, em 18º.
E em 2024 a gente estava um pouquinho melhor, mas com a mesma quantidade de pontos, com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, em 16º lugar. Já no primeiro turno, aqui em 2025, a gente já iguala a quantidade de pontos com um jogo a menos. Um jogo a menos na 14ª rodada. Aqui é a 19ª, né, no final do primeiro turno. O Vitória tinha apenas 18 pontos com 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, em 17º lugar. E em 2024 a gente tinha 15 pontos com 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas, em 19º lugar. E aqui a gente consegue ver como o Vitória melhorou para esse ano de 2006, o tanto que a gente pedia isso. E você pode ficar com uma pulga atrás da orelha, como eu também ficaria, que é pensando, pô, isso é bom, é ótimo, é perfeito, é tudo que a gente queria, mas ainda não é perfeito, né? Ainda o Vitória precisa demonstrar um pouco mais fora de casa, porque a maioria disso aí é com certeza dentro de casa. E aqui, logo na próxima imagem, na próxima tabela que eu separei, é justamente a campanha do Vitória dentro de casa, somente considerando os jogos dentro de casa. O Vitória que comparando o primeiro turno contra a 14ª rodada. O Vitória que na 14ª rodada, no caso no jogo contra o Coritiba desse ano, o Vitória conquistou 16 pontos dentro de casa em 7 jogos. Então de 18, o Vitória conquistou 16 dentro de casa. Isso daí dá exatamente uma porcentagem, eu calculei aqui agora, de 88% dos pontos, 88,888. Então, 89% dos pontos que o Vitória conquistou em 2006 foi dentro de casa. E isso mostra como que o Vitória é mandante, é extremamente mandante dentro de casa, é extremamente imponente dentro de casa. Que aqui a gente já mostra que é o quarto melhor mandante. O Vitória que teve em 7 jogos 5 vitórias, um empate e uma derrota. Esse empate que é contra o Corinthians, aquele jogo muito feio, e a derrota contra o Flamengo. O Vitória que teve 12 gols feitos, com apenas 3 gols sofridos, é o quarto melhor mandante e a primeira, isoladamente, melhor defesa do campeonato, por enquanto, em 2026. E olhando somente para 2025, o Vitória que em 6 jogos conquistou apenas 8 pontos, com 2 vitórias, dois empates e 2 derrotas, com 6 gols sofridos e 6 gols feitos. Vitória que era o 18º melhor mandante e só vem conquistar 17 pontos na 23ª rodada. Vitória que nunca chega a ter 16 pontos, considerando somente os jogos dentro de casa, e só vem ter 17, passando essa quantidade de pontos, na 23ª. Então aqui a gente está olhando a 14ª, em 2005 só na 23ª. Aqui olhando para 2004, somente na 27ª rodada o Vitória vem ter 17 pontos, considerando somente os jogos dentro de casa. E nesse momento, na 14ª rodada, naquele ano, o Vitória tinha 7 pontos em 7 jogos, com 2 vitórias, um empate e 4 derrotas, com 9 gols feitos e 12 gols sofridos, que era o 17º melhor mandante, embora estava com a campanha um pouquinho pior, era ainda melhor do que em 2005. E considerando todo o primeiro turno, Vitória aqui dentro de casa em 2005 tinha 13 pontos, então não chegava nem perto. Nem perto é muito, muito forte, mas não chegava a ter 16 pontos. Isso considerando 9 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, com 11 gols feitos e 10 sofridos. Era o 18º melhor mandante ainda. E em 2024, conquistando 10 pontos em 10 jogos, com 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 12 gols feitos e 16 gols sofridos, caía para 18º melhor mandante. Então, mesmo que a gente fale que o Vitória sempre foi um gigantesco dentro de casa, no histórico recente, ainda assim, nesse ano, o Vitória está disparado dentro de casa, como a gente pode ver com essa tabela que eu montei com esses dados que eu puxei do Vitória. E aqui acabam os lances que eu separei e as imagens que eu separei para mostrar, mas eu quero falar uma opinião que eu vi no Cantor Rubro-Negro, que não tem muito tempo que um centroavante faz uma partida que René fez hoje, que nem mesmo Alejandro fez uma partida no nível que René fez hoje. Alejandro faz muitos gols, resolve muitos jogos, mas René gera muito jogo. Ele gera muito jogo, dá chapéu, aproveita a zaga lenta do Coritiba, que tem essa certa dificuldade de correr para trás, era uma das características da zaga do Coritiba, e ataca muito as costas do Coritiba, que é a característica dele. Ele é um jogador muito. Ele é aquele centroavante que não é necessariamente de área, é um centroavante muito móvel, como o Kaiser é, mas eu sinto que René é ainda melhor do que Kaiser nesse sentido de movimentação, de ataque às costas, de velocidade. Ele que não à toa que gera a expulsão, porque é a característica dele, né? E faz o seu gol e dá assistência dessa mesma forma. No gol dele que ele avança pelas costas da zaga e a assistência que ele dá, que ele recebe essa bola meio batida ali e sai na velocidade, sai ali cortando as linhas, a linha da zaga, que a zaga não tem tanta velocidade como o René tem, avança um pouquinho e toca essa bola
logo no Tarza. René, que novamente falando, participa dos 4 gols, ele faz o seu gol, gera a expulsão do jogador e a falta, que se não era cometida era ele o goleiro, né? E nessa fase que ele tá, eu não duvido que era caixa. Falta essa que gera o gol do Zé Vitor, e óbvio que a expulsão condiciona o jogo em um contexto muito diferente, e deixa o Vitória muito mais à vontade para gerar tanto jogo. Dá assistência para Diego Tarza e no fim das contas cria a jogada e chuta na mão do Maicon, que gera o pênalti e que gera o gol do Eric. Que no papel só vai ter um gol e assistência. Um gol e uma assistência para o René. Mas que na prática, se você viu o jogo, se você viu os lances, o René gerou muito mais jogo que isso. E gerou a expulsão, que gera a falta, e o gol, e gerou o pênalti. Teve o pênalti lá cometido, não necessariamente sofreu o pênalti, porque ele não sofre uma falta dentro da área, faz o jogador cometer o pênalti e participa de todos os gols. O René que faz uma partida magistral, uma partida de almanaque hoje. E ele já é o melhor centroavante do Vitória? Eu acho que sim, tá? Porque, vamos lá, o que que quer dizer ser um centroavante ótimo, ser o melhor centroavante do time? É fazer gol. Nas outras posições você pode discutir o que que é ser o melhor daquela posição, porque tem muito mais coisas além de números, mas o centroavante é fazer gol. E René, hoje, vive a melhor fase de todos os centroavantes do Vitória, faz as suas melhores participações. Tem muito tempo que nenhum centroavante começa o campeonato dessa forma, e centroavante vive de fase. Porque eu ainda acho que Renato Kaiser é mais jogador do que o René, mas mesmo assim Renato Kaiser hoje volta a estar disponível para jogar pelo Vitória, na minha opinião, o René é titular. Porque René vem fazendo gols, vem fazendo partidas melhores do que Kaiser vem fazendo, e a gente em muito tempo não vinha um começo de um centroavante novo do Vitória dessa forma que o René está começando. A gente pode puxar o Kaiser no ano passado, que contra o Vasco na sua estreia faz 2 gols e vira aquele jogo, e eu já fico maluco, meu Deus, a gente tem um 9, a gente, meu Deus, é o melhor centroavante do campeonato, já fico muito animado, mas que ao decorrer do campeonato o Kaiser não mantém aquele nível incrível que ele teve naquele começo, embora faz muitos gols e é o artilheiro do Vitória naquele campeonato, mas que no fim das contas os destaques ficam muito mais em Eric e em Baralhas do que no nosso centroavante. Esse mesmo centroavante que, por opção em outros momentos, foi banco para Renzo Lopes. E nesses momentos que ele estava disponível, ele foi somente por opção porque ele não estava jogando bem e Renzo também não estava jogando bem. Então a gente tinha uma dupla de centroavantes que não estava jogando bem e que a gente dependia de uma troca de uma fase um pouco melhor e a gente não tinha essa fase essa que o René nesse momento vive. E eu fico com aquele receio de tipo assim, pô, o René tá fazendo ótimas partidas, o René tá jogando muito, mas a gente tem que ter calma, porque ainda é o começo do campeonato, ainda é o início do René no Vitória. E o René tá fazendo ótima partida. E que bom para mim o René é titular e que tomara que mantenha esse mesmo nível. Mas a gente tem que manter a calma, tem que manter aquela ideia que, pô, pode acabar em algum momento. Se Deus o livre, eu não tô querendo ser pessimista aqui, mas em algum momento o René pode oscilar, como todos os centroavantes oscilam, não só os centroavantes, mas como todos os jogadores oscilam no campeonato, mas o René pode oscilar. Então a gente ainda tem que confiar nas nossas segundas opções. A gente tem que confiar num Kaiser, a gente tem que confiar num Renzo, a gente tem que esperar que se o Pedro Henrique em algum momento quiser sair do DM, lógico, não é culpa do cara, mas enfim, se o Pedro Henrique finalmente estrear com a camisa do Vitória, que ele seja uma boa opção, porque a gente ainda precisa ter essa ideia, não é só ter um centroavante, esse centroavante está fazendo gol e é isso aí, ele vai sempre manter essa fase, essa forma. Não é bem assim, a gente tem que ter calma, tem que respirar, porque a gente tem que entender que é uma fase, pode acabar. Mas não só falando do René, mas também falando do Zé Vitor, ele que hoje faz o seu primeiro gol pela Série A com a camisa do Vitória, e que vem fazendo ótimas partidas e não é de hoje, tá? Desde que Baralhas se lesiona, o Zé Vitor pega essa titularidade e não deixa o nível cair. Ele vem mantendo esse bom nível, esse alto nível, vem fazendo ótimas partidas, ambos, tanto o René como o Zé Vitor, que vem da Portuguesa e que o Vitória já planeja em adquirir por completo, embora só seja planejamento, só seja pensamento, a janela não abriu, de fato, não tem como comprar ambos ainda. Mas se comprar, se eles manterem, de novo, é a mesma coisa que eu falei pro René, pro Zé Vitor, é uma fase. Talvez possa oscilar como vários jogadores oscilem, mas eu vejo um ótimo futuro para ambos os jogadores, eles que vêm jogando muito bem, e eu confesso que eu não achava que o René não, que o Zé Vitor ia ser isso tudo, porque ele é meio altão ali, um cara
meio esquisito na hora que você vê jogando, mas ele joga muito bem. Ele sempre está jogando muito bem ali pela volância, sendo o titular e incontestável na posição. E tomara que mantenha esse alto nível, que o Vitória, no fim das contas, compre, que seja mais uma ótima aquisição. E falando de janela de transferências, falando de transferências do Vitória, eu coloquei aqui algumas coisas, porque aqui já vai finalizar o vídeo. Porque é uma coisa que a gente pedia nesses 3 anos seguidos pelo Vitória, desde que o Vitória voltou à Série A, a gente pedia por duas coisas específicas. Era um time competitivo, com janelas boas, e um campeonato sem sustos de meio de tabela. E talvez pela primeira vez desde que o Vitória voltou à Série A, eu venho aqui para falar que ele está acertando em ambos. O Vitória está fazendo um campeonato sem susto, está fazendo um campeonato de meio de tabela. Vitória que agora se encontra em nono lugar, em apenas a 4 pontos, se eu não me engano. É exatamente isso. O Vitória chega a 18 pontos e estava em oitavo lugar, caiu para nono, e está apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento, mas também está a 4 pontos da pré-Libertadores. E daí a gente tenta pensar do lado positivo, né? O Vitória que agora encara o Fluminense fora de casa, então a gente espera que o Vitória tenha também essa mesma postura que teve contra o Coritiba fora de casa pela primeira vez no campeonato, que até agora não conseguiu nada fora de casa, a não ser 2 empates. Mas falando da janela de transferências, eu puxei aqui a janela de transferências do Vitória para a gente entender como é que foi essa janela de transferências desse ano, que é um baita acerto da diretoria, tanto o Papelinho quanto o Jair Ventura e o Fábio Mota, que para mim é o principal responsável por isso, e também o principal responsável se o Vitória estiver fazendo merda e estiver tendo campeonatos ruins. Mas o Vitória, que renova com Baralhas e Eric, que eu preciso falar alguma coisa, Eric é o melhor ponta do campeonato, Baralhas talvez seja um dos melhores volantes do campeonato, embora está lesionado agora, mas ambos são titularíssimos do time e peças fundamentais. Matheus Silva, que eu acho que tinha muito a evoluir, ele destacou muito na Série B no ano de 2025 e o Vitória contratou, mas está lesionado, né? E agora a gente torce para que ele volte e mantenha um bom nível e consiga evoluir cada vez mais. Eu sinto que ele pode evoluir muito ainda. Diego Tarsia, que hoje faz um gol, que para mim tem tudo para ser titular, embora ainda não está nessa categoria, né? O Mateuzinho que agora não vai enfrentar o Fluminense, com certeza o Diogo Tardelli deve ser o titular. Mas se em algum momento o Vitória volta a jogar com 4-3-3 ofensivo, sem ser os três volantes, se caso em algum momento o Vitória saia os três volantes, Diego Tardelli para mim entra no lugar do volante que sair. Mateuzinho fica ali no meio campo, faz o meio campo e o Diego Tardelli faz a ponta esquerda. Para mim o Diego Tardelli é esse tipo de jogador. Embora ele ainda não é titular absoluto, ele tem tudo para conseguir essa posição e é isso que eu torço para ele evoluir muito mais. René, que desde que chegou é um assunto sobre titularidade, que tem 9 jogos pelo Vitória, 5 gols e uma assistência, então é um ótimo início. E tem 9 jogos e 6 participações para gol. Na Série A ele tem dois, se eu não me engano, 2 gols. É isso mesmo, 2 gols e uma assistência. Então não tem muito o que falar sobre o René, é um ótimo acerto por enquanto, né, vem sendo um ótimo acerto da diretoria. E continuando, tem o Kaique, que é uma peça fundamental para o time do Vitória hoje, que é titular, vem fazendo aquele trabalho sujo para que os volantes Zé Vitor, Martinez, Baralhas se destaquem um pouco mais. Ele fica ali mais recuado para fazer essas jogadas, esse trabalho mais sujo, enquanto os outros dois volantes, os segundos volantes, conseguem sair um pouco mais para criar mais jogadas. Aí tem o Martinez, que faz boas partidas desde o início, embora agora não tenha sido tanto destaque assim, mas é um ótimo acerto a titular do Vitória. O Luan Cândido, que veio desacreditado, mas vem fazendo ótimas partidas, compondo ali a zaga do Vitória. Marinho, que tem todo o sentimentalismo e também é uma boa peça para o banco. O Kaká, que é titularíssimo, foi mais um do centro de recuperações de Canabrava, né? Que vinha em má fase no Corinthians, mas que quando chegou no Vitória vem jogando, vem fazendo bons jogos, assim como o Lucas Alto, como chegou aqui. Zé Vitor, que é, como eu falei, vem fazendo ótimas partidas, vem sendo por onde ser titular e talvez titular no lugar, e talvez titular mesmo se Baralhas voltar, não no lugar do Baralhas, mas talvez no lugar do Kaique, e a gente teria que ver como é que ficaria, mas é uma ótima peça, é uma peça assim discutível de se titular, sabe? Se não, se talvez sair Kaique ficar para ser o primeiro volante, porque eu não acho que nenhum dos três, tanto Martinez quanto o Zé Vitor quanto Baralhas, nenhum dos três tem aquela característica de primeiro volante como o Kaique tem. Então talvez quem sairia seria o volante titular seria o Zé Vitor e o Baralhas. Eu acho que o Martínez sairia nessa conversa. Mas enfim, continuando, tem o Diogo Silva, que eu não vou contar porque saiu. O Lucas Silva, que é a composição de elenco. E daí o Pedro Henrique, o Richelli e o Anderson Pato, que por enquanto não se provaram. E finalizando com as renovações, o Ramon, que é uma boa peça, embora não seja para mim uma peça
para titularidade, mas é uma boa peça, sabe? Faz partidas boas ali e aqui. É uma boa peça ali para reserva, eu sinto que ele precisa de uma sombra para conseguir bater ali, na minha opinião, o Jamerson na fase que ele via no, em 2005, ele é titular dessa posição e o Ramon seria um bom banco, então é uma boa peça, é uma boa renovação, e logo abaixo vem o Jamerson, que pelo que fez em 2005, eu também acho que era para renovar, e aí ele está se recuperando, ainda não faz boas partidas. Aí tem o Edenilson, que é o tal do Coringa, do Jair Ventura, né? Então todas as posições que tem uma certa carência ali, o Edenilson faz. E além do Felipe Machado, o Wendel, o Zé Breno, o Domiani, o Oswaldo, enfim, eu não vou contar esses aí. Mas o Vitória faz uma boa janela. O Vitória que errou muitos poucos, sabe? O Richelli, que está lesionado, realmente não vinha fazendo boas partidas é, com a camisa do Vitória, fez aquelas partidas ali no Campeonato Baiano, não faz ótimas partidas, mas é aquilo. Lesionou, não jogou mais, a gente não tem como saber como é que o cara tá. Pode ser um erro, sabe? E também por tanto de coisa que a gente errava nos anos passados, é incompreensível o Vitória ter no máximo ali dois erros, sabe? No máximo dois, três erros. Aí tem o Pedro Henrique, que não estreou no camisa do Vitória porque está lesionado, e o Anderson Pato, que não fez ótimas partidas, embora tenha todo aquele sentimentalismo com o Anderson Pato também. Em relação a tudo isso, de tanto, no Vitória ainda tem algumas carências no elenco, óbvio que não é um time perfeito ainda, mas o Vitória vem acertando no que tanto pedíamos. Um time finalmente competitivo, uma janela de transferência que finalmente foi efetiva, e um campeonato finalmente sem sustos. Por enquanto é um campeonato sem sustos. O Vitória vem fazendo boas partidas. E é isso. O vídeo de hoje está gravado. É isso daí. Eu tenho 1h14 de bruto, mas teve muita coisa aqui que eu busquei na hora que eu tinha esquecido de anotar. Então eu acho que vai ficar um pouquinho menos que isso. Mas fala aí o que você gostou. Ainda tem mais coisa para falar, mas eu vou deixar para falar em outros vídeos, talvez porque eu não quero deixar esse vídeo cada vez mais longo. Me diz aí, o que que você achou do vídeo? O que que você espera? Se você achou que faltou comentar alguma coisa, o que você espera dos próximos vídeos? Se você tem alguma dica, alguma coisa para falar sobre os próximos vídeos, eu estou aqui anotando algumas coisas, tentando falar o máximo, tentando trazer um pouquinho das estatísticas e também de um futebol um pouquinho mais tático, mas não muito para não ficar chato. O que que você está achando? O react aqui tá legalzinho, o setup aqui tá legalzinho, os assuntos estão bons, as coisas que eu tô falando, talvez a duração. Pode deixar um comentário aí para dizer o que que você achou do vídeo. E é isso. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. Vamos ver o que que o Vitória vai arrumar agora contra o Ceará e depois contra o Fluminense. Vamos torcer para que o Vitória continue fazendo boas partidas. É isso aí. Tamo junto. É nóis.